Que bom que você voltou, que bom que você está aqui na parte 2 desse vídeo. E a gente estava falando na primeira parte do vídeo sobre a importância de perder a nossa vida para Jesus. Perder para Ele. Quando eu falo perder, eu não falo sobre você não procurar os seus objetivos, sobre você não correr atrás dos seus objetivos. Eu falo sobre você colocar os seus objetivos alinhados a Jesus, alinhados à vontade que Ele tem. Você pode viver uma vida boa, mas você pode correr o risco de não viver uma vida abundante, se você não escolher viver debaixo daquilo que Deus quer para você. Às vezes a gente tem o desejo gigantesco de ser admirado. A gente quer ser admirado pelas outras pessoas, sabe? A gente quer que as pessoas olhem para nós e nos vejam em um bom emprego, nos vejam em um bom lugar, comendo em ótimos restaurantes, tendo o melhor telefone lançado do ano, tendo o melhor carro, tendo a melhor casa. Isso é um alto desejo de ser admirado, de ser aceito, de ser super bem sucedido. E isso nos rouba, sabe? Isso nos faz perder o foco. A gente quer alcançar riquezas e autorreconhecimento. Isso vem de uma idolatria a nós mesmos. Quando a gente percebe que a gente está caminhando para essa rota, a gente está idolatrando a nós mesmos. A gente está vivendo, de fato, debaixo daquilo que Deus abomina. Que é quando a gente idolatra a nós mesmos. É quando a gente se auto-intitula o Deus das nossas vidas. Muitas das vezes as nossas decisões refletem que o Deus que nós dizemos que servimos não é o nosso Deus. Só está refletindo que o meu Deus sou eu mesmo, né? A gente quer sempre viver bem, mas não bem para Deus. A gente quer viver bem para as outras pessoas. E essas atitudes inevitavelmente vai nos conduzir ao fracasso. Inevitavelmente vai nos levar para uma bolha onde a gente vai cair e dificilmente vamos nos levantar. Isso vai nos afastar de Deus de formas estrondosas. Sempre que colocamos algo ou alguém no lugar que pertence ao Senhor, nós encontramos frustração. Nunca seremos nossa própria fonte de satisfação ou realização. Nós fomos criados para encontrar nossa satisfação em Deus. E só alcançaremos isso quando pararmos de olhar para nós mesmos e levantarmos nossos olhos aos céus. Não queira sua própria satisfação. Não queira viver satisfazendo a si mesmo. Nós precisamos focar em satisfazer a Cristo Jesus. A gente precisa focar em satisfazer a vontade de Jesus. A gente precisa focar em satisfazer aquilo que Deus quer que a gente faça. É nisso que a gente precisa focar. É com esses olhos que a gente precisa focar. Nós somos peregrinos perdoados a caminho da cidade construída por Deus. Se nós olharmos com esse olhar, nós iremos voltar para o eixo. Nós iremos voltar o nosso foco para Jesus. Porque se eu sou um peregrino perdoado, caminhando para a cidade construída por Deus, nós entendemos que Ele já preparou tudo. E o tudo que Deus preparou não é só para essa terra. É para essa terra que será reestruturada e renovada para que a gente possa viver eternamente com Cristo Jesus. Onde Ele prepara para nós uma mesa em sua presença. Nós não pertencemos ao mundo de hoje. Estamos aqui nesse mundo que é temporário, mas o nosso destino é a eternidade, fora do espaço-tempo. Hebreus 12:2, inclusive, vai nos mostrar isso. Leia Hebreus 12:2. Eu não quero ler aqui com você para que você possa ler aí quando esse vídeo acabar ou dar pausa nele agora e procurar a sua Bíblia e ler Hebreus 12:2. Eu te aconselho, inclusive, a ler Hebreus 12, o capítulo inteiro, porque ele vai nos falar sobre esse prisma de olhar para Jesus com foco, sobre a importância de não perder o foco. Quando nós desviamos nosso olhar de Jesus e focamos nas tempestades da vida, isso vai nos levar ao desespero. Não é o desespero que nos faz perder o foco. É não olhar para Jesus me leva ao desespero. No entanto, quando a gente mantém os nossos olhos fixos em Cristo, nós encontramos paz e força.
encontramos alívio, encontramos uma estrutura para que a gente possa se apoiar, encontramos um lugar de repouso, sabe? Um lugar de descanso, um lugar na sombra do Onipotente, como nós falamos nos vídeos passados. E Colossenses 3:2 nos lembra de pensar nas coisas do alto e não nas terrenas. Nós precisamos olhar para as coisas que estão no alto, para os lugares que nós estamos alcançando, que são os lugares altos, que são os lugares onde Deus nos coloca para se assentar com Ele. Na história de Pedro, andando sobre as águas, isso vai ilustrar essa verdade poderosa, porque enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, a tempestade não fez ele afundar, mas quando ele perde o foco, ele começa a afundar. Pedro afunda quando desvia seu olhar de Jesus e foca nos ventos e nas ondas. Eu preciso focar o meu olhar sobre Cristo Jesus, sabe? No lugar em que ele se assenta para que eu possa nortear os meus olhos. Jesus nos chama a não nos preocuparmos, pois ele sabe que a preocupação divide nossa mente e nos afasta dele. Olha, se há um mal no século que de fato nos afasta de Jesus, é desviar o olhar, é de fato a preocupação. O pecado não tem poder de te afastar de Jesus, muito pelo contrário. O pecado devia te aproximar de Jesus, porque Ele é quem perdoa. Nós nos afastamos de Deus quando pecamos, porque é uma falsa verdade de que quando nós pecamos, nós precisamos nos afastar. De fato, o pecado cometido repetidas vezes nos afasta de Jesus. Mas todas as vezes que você pecar, você correr para os pés de Jesus, você vai ver que você vai sair dali muito mais forte, porque Ele tem poder de perdoar. Ele vai nos redimir, Ele vai nos colocar no lugar. Mas a preocupação, acredito eu, que nos afasta muito mais de Jesus do que o próprio pecado, porque a preocupação me faz parar de olhar para Ele. O pecado em si, eu tenho medo de olhar, mas eu sei que Ele está ali. Eu me envergonho de estar perto. Mas a preocupação divide a nossa mente. Quando permitimos que as preocupações terrenas dominem nossos pensamentos, tiramos o foco de Deus que criou os céus e a terra. A preocupação me faz perder o foco de Cristo. Pedro experimentou essa verdade de forma dramática. Ao ver Jesus caminhando sobre o mar, Jesus pergunta: por que você está duvidando? Essa pergunta se aplica a nós, porque nós duvidamos porque tiramos nossos olhos de Jesus e olhamos para as dificuldades. Depois da perda de foco vem a dúvida. E a dúvida é uma ferramenta extremamente desesperadora. Porque quando a dúvida entra no nosso coração, ali entra o desespero. A dúvida me afasta porque eu começo a olhar para Jesus como uma dualidade. Eu chego até a pensar assim, será que Jesus existe de fato? Será que Jesus realmente está aqui? Será que Ele está olhando para mim? Será que Jesus existe? A gente começa, a dúvida faz a gente pensar dessa forma, sabe? Quanto mais focamos nas tempestades da vida, mais afundamos, mais afundaremos, mais perderemos o foco de Cristo Jesus. Quando mantemos nosso olhar em Jesus, encontramos força para andar sobre as águas. E Ele nos chama para andar sobre o mar. A cantora agora, né, a Rafa Gonçalves, ilustra muito essa passagem na sua música, que é Ele me chama, ela diz, né? Ele me chama para andar sobre as águas. Andar sobre as águas diz muito, muito mais sobre ter confiança, mas é sobre ir para um lugar de desconforto, sabendo que mesmo no lugar de desconforto e de instabilidade, Deus está ali, Jesus está ali, mantendo tudo no lugar. Porque as águas não afundavam Pedro quando Pedro olhava para Jesus, porque Jesus é o firme fundamento. Ele está mantendo tudo no lugar, ele é a pedra angular para não deixar com que as estruturas caiam. Ele é a pedra angular, ele está mantendo tudo no lugar. Essa força não vem de nós, mas vem de Deus, que nos sustenta. Ele estende sua mão em nossa direção e nos convida a ir ao seu encontro. Então eu preciso
olhar além da tempestade. Em todos os momentos que a tempestade está se manifestando, se eu olhar, eu vou enxergar Jesus. Eu vou enxergar Jesus sobre a tempestade, sobre o mar, sobre as águas. E eu vou caminhar até Ele. Eu vou me achegar até Ele. Eu vou estar perto dEle. Por isso, quando eu consigo olhar para Jesus, nesse lugar de contentamento, sabe? Nesse lugar em que Jesus está se colocando à minha frente, fazendo com que eu não perca o foco, eu vou de fato conseguir fazer com que os problemas se tornem uma solução gigantesca. Eu creio que os problemas vão se tornar uma solução para você. Quero orar por você. Pai, nós liberamos essa palavra, que nós, olhando para Jesus, nós iremos transformar os problemas em grandes soluções. Pai, eu oro para isso, para que os grandes problemas se tornem em grandes soluções. Abençoe os teus filhos que estão assistindo esse vídeo, que estão sendo ministrados pelo Senhor. Eu oro para que os problemas se tornem soluções a ponto de o Senhor nos mostrar que aquele grande problema era só uma grande oportunidade para que a solução viesse para os nossos dias. Por isso eu te agradeço, por isso eu honro ao Senhor, peço para que o Senhor toque no coração de cada um que está ouvindo essa palavra, para que eles consigam administrar esses problemas e transformar os problemas em grandes soluções. Olha, espero que você seja muito abençoado por esse vídeo. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo, tá bom? Graça e paz.